Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercerem o seu direito de defesa. No vídeo de hoje nós vamos bater um papo a respeito de uma dúvida que constantemente eu recebo por aqui. João Paulo, para poder atuar com recursos de multas, eu preciso ser advogado? Tem que ser bacharel em direito? Tem que ser pelo menos estudante em direito? Tem que ter alguma formação? Enfim, ficando comigo até o final desse vídeo você vai descobrir. Mas antes, alguns recados importantes. O primeiro, se você está iniciando na área do direito de trânsito, está um pouco perdido, não sabe como funciona o processo administrativo, notificações, medidas administrativas, penalidades, a estrutura de um recurso, você precisa conhecer os meus cursos de trânsito, onde eu te ensino a atuar aí de dentro da sua casa e defender o direito de dirigir de milhares de condutores pelo nosso Brasil. Basta você clicar no primeiro link aqui da descrição e também no primeiro comentário fixado. Para você, meu amigo, que é motorista profissional e precisa inserir na sua habilitação os cursos especializados, seja de transporte de escolares, coletivo de passageiros, emergência, carga indivisível, produtos perigosos, eu posso te oferecer esse curso na modalidade EAD, 100% online, seja de formação ou atualização, devidamente homologado pela Secretaria Nacional de Trânsito e com validade em todo o território nacional. Basta você verificar o meu contato aqui na descrição, me chamar e eu te passo maiores informações. Antes da gente entrar propriamente aqui no tema, pessoal, um alerta importante. O objetivo aqui desse vídeo jamais é o de menosprezar ou diminuir o trabalho dos advogados, pois é uma nobre missão muito importante e eu não tenho motivo para isso. Pois eu diria que em torno de 70% a 80% dos meus alunos, seja de cursos como também mentorias, consultorias ou até mesmo lá pela Faculdade Legale, onde eu ministro aulas no curso de pós-graduação em Direito de Trânsito, a maioria são advogados. O intuito aqui deste vídeo é tão simplesmente o de trazer a informação com base em legislações, como também o que já se discutiu sobre isso no judiciário e como que está a situação atual, pelo menos até a data de gravação deste vídeo, janeiro de 2024. Temos que iniciar falando da nossa lei maior, que é a Constituição Federal de 1988. Vamos ver o que ela diz lá em alguns dispositivos do artigo 5º. O artigo 5º é aquele que fala que todos são iguais perante a lei. O primeiro inciso que é interessante mostrar para vocês é o inciso 13, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aqui do inciso 13, nós vamos para o inciso 34. Veja que importante que ele nos traz aqui, ó. Diz que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Depois desse inciso, nós temos que ir para um outro, que é o inciso 55, veja, que diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E depois do artigo 5º, um outro artigo muito importante aqui da nossa Constituição é o artigo 133, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Por que eu fiz a leitura de todos esses dispositivos para vocês? Para que vocês percebam que, embora haja essa previsão aqui no artigo 133 de que o advogado é indispensável à administração da justiça, em todos os dispositivos que nós fizemos a leitura anteriormente, não fala que aqueles atos são privativos de advogados. Isso significa, por exemplo, que qualquer pessoa tem o direito de petição junto aos órgãos da administração pública. Qualquer pessoa pode ter uma profissão, pode trabalhar com algo, desde que ele atenda ali alguns requisitos, se houver alguma lei específica sobre. E nós vimos que todos aqueles que estão sendo acusados, seja em processo administrativo ou judicial, o direito ao contraditório e ampla defesa, que pode ser exercido também por qualquer pessoa, não fala que é exclusivamente por advogado. Bom, depois da nossa Constituição Federal, nós temos que ver também o previsto na Lei 8.906 de 94, que, para quem não sabe, dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Logo aqui no seu artigo 1º, nós temos a previsão de que são atividades privativas da advocacia. Inciso 1, a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Inciso 2, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. E aqui
que muita gente acaba se confundindo, acaba acreditando que essa questão de consultoria, assessoria é apenas privativo da advocacia, mas isso não é uma realidade, porque aqui nós temos essa palavra aqui, ó, jurídicas. Isso significa que quando se fala em poder judiciário, é claro, trazendo aquelas exceções, no caso de juizados especiais cíveis, a qual, dependendo aí a situação, se dispensa advogados, como também ações que envolvem habeas corpus, a qual também não precisa de advogado, para todas as demais instâncias, todas as demais situações, sim, o advogado é indispensável. Então, essa atividade de consultoria, assessoria, ela é muito abrangente. Não fala que tem que ser apenas para advogado. Então, aquela empresa que faz ali uma consultoria, assessoria voltado para a área administrativa de trânsito, não está fazendo uma atividade privativa da advocacia. Ficando comigo até o final desse vídeo, você vai ver uma ação em que já foi questionado esse tipo de coisa e o que disse o Poder Judiciário. Mas eu quero trazer para vocês agora uma informação importante a respeito dessa lei. É que existe um projeto de lei, que é o 3962 de 2012, faz mais de 10 anos, que está tramitando. Ele é de autoria do deputado Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina. Esse projeto, inclusive, ele já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, lá no ano de 2015. E o que pretende esse projeto de lei? Vocês viram que a Lei 8.906 traz apenas essas atividades como privativas da advocacia, nesses dois incisos lá do artigo 1º e alguns parágrafos. Só que esse projeto pretende fazer o quê? Pretende que também serão atividades privativas da profissão o assessoramento jurídico em contratos e acordos extrajudiciais, a defesa e o assessoramento jurídico em sindicâncias e processos administrativos disciplinares e o assessoramento e a representação jurídica em procedimentos administrativos perante órgãos públicos e privados. Eu consultei e a última movimentação desse projeto foi no ano de 2018. Teve aprovação em 2015 pela CCJ, mas em 2018 parou e está aguardando então movimentação. Então veja, atualmente, pelo menos até a data de gravação deste vídeo, não é considerada atividade privativa da advocacia. A questão da assessoria, consultoria voltados aí para a questão de multas de trânsito. Mas se esse projeto vier a se tornar lei, aí sim teremos um certo empecilho. E ainda sobre a questão do advogado no processo administrativo, é importante você saber que até um tempo atrás existia uma súmula que dizia que o advogado era indispensável nos casos que envolvessem o PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Só que recentemente até essa súmula foi editada. Eu estou falando da súmula vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Era o único processo administrativo que até esta súmula ser editada dizia que tinha que ter a presença do advogado. Nos demais processos administrativos não havia esta previsão. E por que eu digo isso? Porque existe uma lei específica que certamente, se você é da área de trânsito, atua na defesa de condutores, você já conhece, que é a Lei 9784 de 99. Essa lei, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Veja o que ela diz aqui no seu artigo 3º, que fala sobre os direitos dos administrados. O artigo 3º diz que o administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Olha só o inciso 4. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Então veja que a própria lei que trata de processo administrativo, e aqui eu não estou falando só de processo de trânsito, pode ser também processo previdenciário, processo tributário, enfim, tudo que for processo administrativo, que envolve aí os órgãos da administração pública, aquele cidadão que precisa de algum serviço, que precisa apresentar a sua defesa ou seu recurso, ele pode fazer sozinho ou ele pode nomear alguma outra pessoa mediante um instrumento de procuração, ainda que não seja advogado, para poder fazer esse serviço por ele. E ele também pode, se assim quiser, facultativamente, é isso que significa essa palavra, ser assistido por advogado. Então não é obrigatório ser advogado, nem bacharel em direito, nem estudante de direito, sequer ter alguma formação superior. Mas é claro, né, pessoal? Tem que ter conhecimento técnico, tem que saber o que está fazendo, tem que estudar e tem que se atualizar. Não pode ser feito de qualquer jeito. E agora, pessoal, caminhando aqui para o final do nosso vídeo, eu não consegui encontrar nenhuma outra decisão, nenhum outro processo mais recente. O único que eu achei que envolve esse tema é um processo bem antigo. Sim, ele é do ano 2000.
mas foi o único que tem relação com o que eu quis trazer aqui nesse vídeo para vocês. É um processo judicial, ele foi julgado aqui, pelo menos essa decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e é uma ação em que a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção lá de Santa Catarina, entrou contra uma empresa chamada SOS Multas Limitada. A ementa desse processo diz o seguinte: administrativo, pessoa jurídica, atividade não caracterizada como privativa de advogado. A atividade de defesa de particulares perante a administração pública relativamente a multas de trânsito não é privativa de advogado, porquanto não está prevista em lei como tal. Pessoal, essa decisão é um pouco extensa, eu não vou ter condições de ler tudo para vocês, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo, mas eu vou ler algumas coisas aqui que eu destaco como mais importantes. Eu vou deixar o link de tudo que eu estou citando aqui neste vídeo na descrição para que vocês possam conferir depois. Então aqui, essa decisão diz basicamente o seguinte, que trata-se de ação na qual a OAB, subseção de Joinville, alega que a ré está praticando atos que seriam privativos dos advogados, pelo que pretende obter o comando impeditivo da atividade e cancelamento do registro da SOS Multas na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, com a cominação de multa em caso de descumprimento. Tem-se que a ré vem exercendo sua atividade de conformidade com o previsto no contrato social, artigo 3º, qual seja, assessoria, representação e defesa para multas de trânsito. Não há controvérsia sobre este aspecto. O que releva analisar é se tal atividade corresponde a atos que seriam privativos dos advogados, conforme inciso 11 do artigo 1º da Lei 8.906, o Estatuto da OAB que nós vimos agora há pouco. Portanto, o que pende decidir não é matéria de fato, sim a de direito. E quando nós prosseguimos aqui na leitura, nós vimos que a sentença diz que a Lei 8.906, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, em seu artigo 1º relaciona as atividades privativas da advocacia. E aqui, pessoal, está trazendo exatamente aquilo que eu li para vocês sobre o artigo 1º nos seus incisos 1 e 2. E o que eu considero assim de mais importante aqui nessa decisão, entre outros trechos, é isso aqui, ó. Conforme tais disposições, já se antevê que o próprio Estatuto dos Advogados não incluiu entre as atividades privativas da advocacia a postulação para o advogado como sendo indispensável na via administrativa. Se fosse tal exigência obrigatória, teria constado expressamente no inciso por ser afeta ao trabalho de defesa. A vedação da autuação da ré não se coaduna com o inciso lá da Lei 8.906, porque a sua atividade não é de assessoria em si, a eventual assessoria que presta como meio para a realização da defesa na via administrativa. É de se ver também que a recente Lei 9784/99 deixou assentado que é direito administrado, e aqui está transcrevendo o que eu mostrei para vocês antes aqui dessa sentença, o artigo 3º, inciso 4 da Lei 9784, fazer-se assistir facultativamente para o advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Ou seja, o administrado tem também o direito de ser assistido no exercício de seu direito de petição perante a administração pública e por advogado, se quiser, ou quando a lei expressamente assim determinar. Assim, inexiste lei expressa condicionando que a impugnação de multas de trânsito seja feita sempre com assistência de advogado. Já se denota aqui a inviabilidade da ação. Então nós chegamos à conclusão, de acordo com alguns dispositivos de algumas leis e também o que já envolveu esse tema em relação ao Poder Judiciário, e o que se pretende fazer é que, pelo menos até esse momento, não é obrigatório que se constitua um advogado para defesas e recursos administrativos, seja de trânsito, seja previdenciário ou qualquer outra área. E você, concorda ou discorda de algo que foi passado aqui nesse vídeo? Você tem uma interpretação diferente? Compartilhe aqui comigo também. Eu gosto muito de saber a sua opinião. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações que aqui tem conteúdo toda semana. E eu te convido também para me seguir nas outras redes sociais, que por lá o conteúdo é diário, seja no feed, seja no story, tudo para poder fazer você entender o nosso trânsito de uma forma muito mais fácil. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!